E aí, pessoal, eu sou o Ícaro e aqui é o canal Mátesis, e esse vídeo aqui será um vídeo tratando do problema do cientismo, né? Eu apresentarei aqui um dilema do cientismo, né? Um dilema é basicamente uma estrutura disjuntiva, né? Uma estrutura de raciocínio disjuntivo, em que tomando as partes, os disjuntos, né? As partes da disjunção, você chega a resultados insatisfatórios para a tese que está sob o dilema. Então, basicamente aqui esse vídeo vai ser apresentar esse dilema para a tese do cientismo. O cientismo, vou falar aqui grosso modo, basicamente o cientismo é a tese que sustenta que o conhecimento científico, tal como se dá na ciência natural e ciência moderna, é o único conhecimento possível, né? Ou seja, a única maneira de adquirir conhecimento da realidade é através da ciência. Okay? Entendido aqui, grosso modo, a ciência natural. Então, basicamente, essa é a ideia do vídeo. Curta, previamente, compartilhe e se inscreva no canal, né? E aperte aí a sinetinha para as notificações. Então, abraço aí para todos e vamos para o vídeo. Então, como eu falei no introito do vídeo, a gente vai aqui estar tratando do problema do cientificismo, né? Ou do cientismo, né? E a gente vai apresentar aqui um dilema para ele, né? E para isso, para vocês que não podem ter um contato maior com essas questões mais técnicas, eu vou explicar aqui o que é cada uma dessas coisas, ou seja, o que é o cientificismo e o que é um dilema lógico, ok? O que é o cientificismo? Ora, a gente pode tomar aqui a caracterização de cientificismo de um cientificista, que é o Alex Rosenberg, né? Se a gente tomar aqui o livro do Alex Rosenberg, chamado The Atheist Guide to Reality, né? A gente vai ver que uma caracterização que o Rosenberg nos dá é justamente que o cientificismo é justamente a tese segunda, é uma tese epistemológica, né, inicialmente, que sustenta que o método da ciência é o único ou somente o método da ciência é uma fonte confiável e segura para a aquisição de conhecimento, ok? Então, ela está mais diretamente vinculada com uma tese epistêmica ou epistemológica, ou seja, é a tese que somente o método da ciência é um meio, né, seguro e confiável, reliable, né, and secure, para a aquisição de conhecimento, ok? Para conhecer qualquer coisa, né? Ele fala knowledge of anything, ou seja, a quantificação aqui para ser irrestrita sobre o domínio do conhecimento, né? Qualquer coisa que caia sob o escopo do conhecimento só pode ter conhecimento na medida em que se aplique um método científico. E aqui, o método científico aqui é restringido simplesmente para a questão das ciências naturais, ok? Se observa na literatura que, por exemplo, no Rosenberg, que ele tem uma especial atenção para a questão da física, mas a gente pode tomar um escopo mais aberto, né, e pensar aqui na ciência natural como um todo. Então, isso é o cientificismo. O segundo ponto seria entender o que é um dilema, ok? Um dilema é basicamente uma estrutura disjuntiva, ok? Então, você tem uma disjunção, essa disjunção tem dois disjuntos, né? Então, o dilema faz o quê? Ele pega essa disjunção e assume por hipótese um desses disjuntos. E, fazendo uma série de operações inferenciais, você vai chegar em um determinado termo, né, da inferencial, ou seja, um determinado passo evidencial. E aí você vai pegar o segundo disjunto, vai também assumir por hipótese e vai tentar chegar a um resultado também, um outro resultado ou o mesmo resultado. Mas o ponto é que, assumindo os disjuntos, você chega a um resultado que é teoricamente insatisfatório, ok? Então, basicamente, a estrutura do dilema ele faz o seguinte: você tem dois disjuntos, ou pi, ou fi, ou qui, ou fi ou psi, ou P ou Q. P disjunção Q. Você assume por hipótese P e você chega a um determinado resultado que é insatisfatório para aquela teoria, digamos assim, que você está examinando. E aí você, no segundo passo, assume também a tese, você também assume a proposição Q, né, ou a tese Q. E aí você faz uma série de operações inferenciais e também chega a um resultado insatisfatório. Então, assumindo essa disjunção e tomando os seus disjuntos como hipótese, você chega a resultados insatisfatórios. Isso é o dilema. Então, quem quiser, eu vou colocar aqui
na edição eu vou colocar aqui uma estrutura que mostra o passo inferencial em dedução natural da questão do dilema, ok? Que se faz por um passo inferencial, né, da dedução natural. Ok? Então, dito isso, a gente pode examinar a questão do dilema, aplicar essa estrutura do dilema aplicada à questão do cientificismo. Ok? Então, o dilema a respeito do cientificismo, né, ele diz o seguinte, né? Ele diz o seguinte, que o cientificismo, né, como eu defini anteriormente, ele ou é trivial ou ele é autorrefutativo, ok? Então ele ou é autorrefutativo ou ele é trivial. Então vamos examinar o primeiro. A gente diz que são os chifres do dilema, né? Então você tem essa estrutura da disjunção ou o cientificismo. Eu digo que o cientificismo ou ele é autorrefutativo ou ele é trivial, né? Então vamos examinar aqui a primeira tese, o primeiro disjunto, né? Ou seja, que se o cientificismo é autorrefutativo. Então, o disjunto que faz a asserção de que o cientificismo é autorrefutativo, a gente tem que voltar para a definição de cientificismo, né? Então, o cientificismo é a definição segundo a qual o método, né, das ciências é o único meio confiável de adquirir conhecimento. Ok? Então, o primeiro disjunto da disjunção afirma o quê? Ele afirma que o cientificismo é autorrefutativo. Então, a via que se toma é o seguinte: ele é autorrefutativo na medida em que ele sustenta que o único conhecimento é o conhecimento adquirido por meio do método científico. Ele é autorrefutativo na medida em que o próprio conhecimento científico não consegue justificar a asserção. Por quê? Porque essa asserção não pode ser submetida ao método científico. Então, a asserção de que a proposição de que o método científico é o único conhecimento confiável e seguro, né, o único meio de aquisição de conhecimento confiável e seguro, ela por si mesma não pode ser submetida ao método científico, né? Em primeiro lugar, de um ponto de vista epistemológico, né, de um ponto de vista epistêmico, isso é uma tese que só pode ser justificada dentro do campo da filosofia, de um campo da área das ciências filosóficas, né, que é a epistemologia. Então, que vai nos dizer sobre que condições um determinado conhecimento tem garantia ou justificação. Mas, né, a ciência, uma teoria científica, ela se constitui de proposições, né, e se supõe que, nessa medida, para que seja conhecimento, esse conhecimento seja factivo, ou seja, se você conhece que P, então P é um caso, é um fato, né? Então, nessa medida, o conhecimento está diretamente vinculado com um componente de veridicalidade, né, como se diz na lógica epistêmica, em alguns autores da lógica epistêmica, ok? Então, uma teoria científica, para ela adquirir conhecimento, ela tem que ter verdade, ela tem que estar vinculada com a verdade, né? E, por sua vez, para que uma teoria científica seja verdadeira, se diga que seja verdadeira, ou sentenças científicas contidas numa teoria sejam verdadeiras, é uma questão que também só pode ser discutida no âmbito filosófico, né, que diz respeito à teoria da verdade. Em que medida nós podemos dizer que teorias científicas são verdadeiras, né? Inclusive, há autores que acham que não se pode dizer que teorias científicas são verdadeiras, né? Ou mesmo aproximadamente verdadeiras. Ainda é discutível isso em correntes sobre o realismo científico. Então, novamente aqui, um tópico central da ciência, novamente tem para sua justificação precisa, por sua vez, de uma ciência filosófica, né? No caso aqui, uma teoria da linguagem e uma teoria da verdade. Por sua vez, a ciência pressupõe, né, também a inteligibilidade do real. E nessa medida, ela pressupõe uma tese metafísica. E, portanto, novamente, isso não pode ser justificado por meios científicos nos termos da ciência, no termo da ciência que é utilizado, por exemplo, pelo Rosenberg. Ok? Então, novamente aqui, há uma tese que também não pode ser justificada, né? Ela é pressuposta pela ciência. E nessa medida, ela não pode ser justificada pela ciência.
ok? Uma outra tese, por exemplo, né, é a questão de que a cognição humana ou o intelecto humano é capaz de aprender a realidade tal como ela é. Essa, novamente, é uma questão metafísica, né, que diz respeito à discussão sobre realismo e antirrealismo, né? Então, nessa medida, a gente já consegue observar que a tese do cientificismo, ela se torna autorrefutativa na medida em que você não, essa própria tese, né, e componentes fundamentais para o empreendimento científico pressupõem e não podem ser justificados, né, são certas teses, né, filosóficas das ciências filosóficas, como a metafísica, a epistemologia, a teoria da verdade, etc., teoria da linguagem, por aí vai, são pressupostas no empreendimento científico, né? Tal como ele é concebido nos termos do cientificista, ou seja, como vinculado a uma teoria verdadeira, ela descreve a realidade, etc, etc. Então, nessa medida, todos esses pontos não podem ser justificados no âmbito da ciência, né? Elas são justificadas no âmbito de ciências filosóficas, né? Ou seja, no âmbito da filosofia. Aí, e nessa medida a tese do cientificismo é autorrefutativa, né? Mas aí o cientificismo poderia dizer, olha, mas se todos esses tópicos que são pressupostos pelo empreendimento científico estão vinculados à filosofia, e como você próprio disse aqui, são ciências filosóficas, então a gente pode dizer que, na verdade, a própria filosofia é ciência. E nessa medida, o cientificista pensaria que isso seria uma solução para o problema da autorrefutação. E é aí que ele cai justamente no problema da trivialidade. Então, nesse ponto é que a gente entra justamente na questão da trivialidade, né? Porque, como a gente viu aqui, só para retomar, a gente tem uma estrutura disjuntiva, e essa estrutura disjuntiva é que determina o dilema. Então, a gente assumiu a definição de ciência e chegou à autorrefutação, né? Só que a gente viu que uma saída para a questão da autorrefutação seria justamente redefinir os termos, né, da questão da ciência, de modo a permitir que esses domínios filosóficos possam ser parte da ciência, né? Ok? Então, nessa medida, o cientificista acharia que isso seria uma solução plausível, porque nessa medida ele sairia da questão da autorrefutação. Só que, por sua vez, se ele faz esse movimento, né, ou seja, se ele toma esse caminho argumentativo, digamos assim, né, então, nessa medida, ele cai no problema da trivialidade, né, porque se ele permite que todos esses domínios filosóficos, né, que em certa medida são pressupostos para o empreendimento científico da ciência natural, da ciência moderna, nessa medida, o que nós temos é o problema da trivialidade, porque se é feito esse movimento, essa redefinição, então tudo quanto é empreendimento racional cai como ciência, e por sua vez você torna a definição de ciência trivial, né? Porque aí todo o âmbito das ciências filosóficas seriam consideradas ciências no mesmo sentido. Isso tornaria estranho. Elas seriam ciências no mesmo sentido que a ciência natural? Obviamente que não. As ciências filosóficas, né, ou a filosofia de forma geral entendida aqui, ela pode ser considerada ciência, mas obviamente ela não é uma ciência natural. Assim como a matemática não é uma ciência natural. Ela é uma ciência, obviamente ela pode ser uma ciência, mas não é uma ciência natural, pela sua própria constituição enquanto empreendimento racional. Ok? Então, nessa medida, ela cairia num trivialismo, né? Porque ela está simplesmente fazendo... O primeiro ponto que poderia ser objetado é que isso é uma redefinição ad hoc, né? Você simplesmente está fazendo redefinição porque a definição originária foi submetida a uma objeção central. Por outro lado, mesmo que você assume e discuta essa questão, você vai ter que vai cair numa trivialidade, porque a definição de ciência nesse caso vai se tornar trivial, abarcando qualquer coisa que seja uma atividade racional, e por sua vez vai ser metodologicamente incompatível, porque a orientação originária do cientificista é restringir o escopo científico ao escopo do método da ciência natural.
mas como eu já disse aqui, uma série de ciências filosóficas, né, uma série de domínios da filosofia, obviamente não podem ser consideradas ciências naturais, ok? Como a ética, a metafísica, a epistemologia e por aí vai. A teoria da verdade, por aí vai. Então, nessa medida, você cairia não só num trivialismo, mas inclusive numa inconsistência, né? Você cairia até numa certa inconsistência teórica, né? Porque, por exemplo, em última instância, o movimento inicial da caracterização do cientificismo é justamente excluir uma série de questões metafísicas que ele simplesmente quer eliminar, ele quer fazer uma exclusão em limine dessas questões, né? Então, as questões da existência, ele quer eliminar as discussões metafísicas sobre a questão da existência de Deus e por aí vai, simplesmente com essa caracterização do cientificismo, ok? Então, na medida em que ele permite que a ciência entre no escopo científico, todas essas disciplinas filosóficas ou ciências filosóficas, né, ele vai inclusive permitir que essas entidades sejam consideradas plausíveis, né, porque a metafísica tradicionalmente considera Deus, né, e não só considera Deus, mas também pode considerar até anjos, etc. e por aí vai. Então todas essas questões, né, que em princípio o cientificista não desejaria permitir dentro do escopo da discussão científica, passa a entrar no escopo da discussão científica. E mais, né, isso seria uma incompatibilidade mais remota, né, uma incompatibilidade mais direta seria justamente uma incompatibilidade no que diz respeito à metodologia, porque a caracterização do cientificista inicial é que o método confiável que ele está se referindo é o método das ciências naturais. E por sua vez, como eu falei, as disciplinas filosóficas, as ciências filosóficas, elas não podem ser consideradas como ciências naturais, né? Pela própria natureza do seu método, ok? Muitas delas utilizam metodologias a priori e por aí vai. E isso não pode ser colocado para fora da discussão de forma fácil. Muito pelo contrário, eu acho que é quase que implausível hoje ainda se querer relegar, por exemplo, uma concepção de metafísica puramente naturalizada, né? Puramente naturalizada, ok? Ou a questão do a priori também, né? Embora o a priori aqui não acho que seja plausível a concepção de a priori num sentido mais kantiano da coisa, né? Tem que ser um a priori mais fine-grained, mas isso é uma questão para outro vídeo. Então, basicamente, a gente vê aqui, novamente, aqui a gente cai justamente na estrutura do dilema. Isso aqui constitui a estrutura do dilema. Ora, a gente tem uma disjunção em que afirma que o cientificismo ou é autorrefutativo ou ele é trivial. A gente viu aqui justamente que ele é autorrefutativo por uma série de questões, né? Como eu falei aqui, e por sua vez, ele cai no trivialismo se ele tentar redefinir a caracterização de ciência dele, né? Se ele tentar redefinir a caracterização de ciência dele para abarcar, inclusive, esses domínios que permitiriam a justificação da própria ciência, né? E considerar isso como parte da ciência. E nessa medida, com esse movimento, ele cairia na trivialidade, ok? E não só na trivialidade, inclusive até em uma certa medida uma inconsistência, mas isso precisaria ser demonstrado com mais rigor, né? E aqui não teria como mostrar aqui. Mas basicamente a gente vê que ele cai nesse dilema, e isso seria fundamentalmente um desafio teórico, né, para o cientificismo enquanto uma teoria filosófica, né, porque ela obviamente não é uma teoria que possa ser justificada no âmbito meramente das ciências naturais, mas sim no âmbito da filosofia, das ciências filosóficas, articulando aqui metafísica, epistemologia, teoria da verdade, teoria do significado e outras áreas como ética também, etc. Então, filosofia da religião também, por aí vai. Então, basicamente é isso, pessoal. Se você gostou, né, se inscreva no canal, curta o canal, compartilhe, ou qualquer dúvida, comente aí embaixo. E é isso. Um abraço a todos aí e até mais.